Bom dia, Deus! Eis aqui sou Moreirão, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, nos proteger de todo mal, Pai. Viemos aqui para te agradecer por tudo. Obrigado. Fecha teus olhos e ora por você. Pai amado, Pai querido, cura, liberta, Pai. Ressuscita, liberta todos, cura todos de câncer, de depressão, de qualquer coisa que exista, Pai. É o que te pedimos. E estamos aqui para te agradecer por tudo que tem feito por nós. Recebam a cura em nome de Jesus. Vamos continuar. Lucas, capítulo 5, versículo 36. E disse-lhes também uma palavra, Jesus. Ninguém deita um pedaço de pano novo para cozer um em pano velho, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tem bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. 6. E aconteceu que, no segundo sábado, após o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? E Jesus respondendo lhes disse, nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes. Veja que hoje, infelizmente, os falsos crentes que seguem falsos cristãos, eles só querem o que a Bíblia fala que pode fazer o pecado. Então, se for pecado para mim, não é pecado para ele. Então, eles querem arrumar alguma coisa para fazer o errado dentro da palavra de Deus. Distorção. Esse é o diabo que distorce o que Deus já falou, que vai acontecer, isso está acontecendo em 2026. Trocaram Deus por homens, poder e dinheiro. A verdade pela mentira, a justiça pela injustiça. Estão sendo falsos testemunhos, mentirosos contra seu próximo. Voltem para Cristo. E Jesus dizia, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Por isso que eu sigo a Jesus. É porque Jesus é dono de tudo. Então ele é meu advogado, meu juiz. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Veja que hoje muitas pessoas em 2026 usam a Bíblia para dizer que o povo tem que pegar em armas. Veja, Jesus diz, vende tua capa, compra uma arma. Na hora que Pedro usou, tirou a espada, Jesus disse, guarda, senão você morrerá por ela. Então, nunca Jesus mandou alguém tirar a arma, desembainhar para utilizá-la. Jesus nunca prezou de espada, nunca prezou de arma. Então veja vocês, voltem para Cristo. Nossa arma do cristão é isso aqui, ó. É a palavra de Deus, são os anjos. Igual tá aqui os anjos, ó. Essa é a arma do cristão, do verdadeiro crente que segue a Deus. Voltem para Cristo, voltem para Cristo. E olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor
e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Veja, hoje todo mundo agora, todo falso crente é apóstolo, né? Todo mundo, você vê, sacerdote, apóstolo, ninguém os fez, Deus não os fez, Jesus não os fez, mas eles dizem que são. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Veja, Jesus sabia que ele era o traidor, que ele roubava os dízimos e ofertas da bolsa, e mesmo assim o colocou lá. Imagine hoje as pessoas chamando Jesus de corrupto, porque Jesus sabia quem ele era. Deus é dono de tudo, ele quer salvar, ele não quer saber o que você é, ele quer te salvar. E, descendo com ele, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Veja, tem que haver cura, tem que haver. Hoje não existe mais, porque trocaram Deus por homens, poder e dinheiro. Por isso que não tem mais cura. Como também os atormentadores dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava todos. Veja, curava todos. Hoje você vê os falsos profetas hoje, que não acontece mais. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E hoje, quando você ajuda o pobre, o povo quer lhe crucificar. Se Jesus viesse hoje, ele ia ajudar todos os pobres, todas as pessoas mais, todos os tipos de gente ruim, ia andar com Jesus, porque ele os curava. E aí, quem ia andar com ele? Você ia andar com Jesus? Sabendo que ia andar só com pessoas ruins? Voltem para Cristo. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Veja, hoje somos rejeitados por causa disso, do nome de Deus, de fazer o que Deus mandou, pagar o mal com o bem, cuidar de todos, não fazer acepção de pessoas, ajudar os pobres no que puder. E hoje a sociedade, a maioria, está expurgando isso. Está perseguindo quem alimenta pobres, quem cuida de pobres, quem cuida de pessoas drogadas, quem cuida de todo tipo de gente ruim, para poder haver a conversão de Deus. Hoje somos perseguidos pelo nome de Deus, mas Deus está conosco. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Veja, mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Veja, ai de vocês os que estáis fartos, porque tereis fomes. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Deus está dizendo que Ele cuida dos pobres, porque os pobres é muito difícil viver. E vive com pouco, por isso Ele diz: o pouco comigo é muito. Ele tira a fome das pessoas, dá um cantinho para dormir, para se alimentar, para ter alguma coisa. Mas os ricos já estão tudo em vida. Voltem para Cristo, abandonem o mal, afaste dos mentirosos, porque eles só querem dinheiro, poder e bens. Deus é tudo isso. Amém?